Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa, e nesta aula a gente vai trabalhar fonologia, ok? Vamos lá? Fonologia quer dizer o quê? Fonologia quer dizer o estudo do som. Então vamos mergulhar aqui no estudo da fonologia, tão importante aí para o seu concurso. Então, o ponto principal aqui, primeiro, muito importante, tá? Para a gente não confundir depois com o estudo da letra, tá? Aqui é o estudo do som, fono, som, logia, estudo. Então, parte da gramática que estuda os sons da língua, ok? Estuda os sons da língua produzidos, claro, né? Pelo ser humano, ok? E o fonema, tá? Fonema é a unidade acústica que nos permite formar sílabas, palavras e distinguir significados. Então, uma coisa muito importante no estudo da fonologia é você focar no som. Tá? A gente vai trabalhar alguns conceitos aqui e aí o pessoal se perde às vezes porque foca na letra. Não, a letra não. A letra é apenas a representação gráfica do fonema, certo? A letra é apenas a representação gráfica do som. Aqui a gente vai focar no som, ok? Por isso você vai ver às vezes, lá daqui a pouquinho, a letra M com som de I. E aí como é que eu tenho uma palavra que tem uma vogal e uma consoante, eu tenho ditongo. Então, vamos lá, vai dar certo. Se a gente entender que fonologia é o estudo do som, então a gente já deu um passo muito grande no entendimento da questão, tá certo? Então, primeira coisa aqui, fonologia, estudo do som. Fonema é a unidade acústica que nos permite distinguir significados, ok? Vamos lá, voltar para cá. Isso aqui é só a introdução ainda. Tem muita coisa para a gente ver, certo? E aí, ó, fonema e letra, certo? Fonema. Vamos definir fonema agora de maneira mais profunda. Fonema é a menor unidade sonora capaz de quê? Capaz de produzir mudança de significado. Isso aqui é bem interessante, capaz de produzir mudança de significado. Os fonemas, ó, nos permitem o quê? Distinguir, tá? A pronúncia é essa, tá? Distinguir significado de palavras. Por exemplo, olha essas palavras aqui. Observe que, deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. Observe que a letra inicial aqui, ó, tá negritada, certo? Bato, cato, fato, ok? Fato, gato, jato, mato, nato, pato, rato, tato. O que você está observando aqui? O que produz essa mudança de significado é justamente o quê? O fonema. No caso aqui, o fonema inicial. Esse fonema inicial nos permite distinguir significados, tá? E o que está grifado aqui é letra, mas o que eu tenho que considerar é o som, certo? Por exemplo, aqui eu tenho o fonema B, ó, fonema B, fonema Q, fonema F, fonema G, fonema G, fonema M, N, P, R, T. Não é interessante? Né? Deixa eu pegar aqui a nossa caneta, certo? Ó, você tem aqui a palavra gente, certo? E a palavra jeito. Percebeu que o fonema aqui, ó, é o mesmo? De jeito e de gente? É o mesmo fonema, é o mesmo som. No entanto, a letra é diferente. Por isso, a gente tem que focar no som, certo? Ó, no som. Por isso que a nossa ortografia, né, mesmo sendo uma ortografia transparente, tá, ela é um pouquinho difícil. Prof, o que é uma ortografia transparente? É quando o fonema e letra têm uma correspondência muito próxima. Existe uma representação entre letra e fonema muito próxima. Fonema B, expresso pela letra B, certo? Fonema P, expresso pela letra P. Fonema T, expresso pela letra T. Agora, fonema G é expresso pela letra G, pela letra J. Por isso que às vezes eu tenho dúvida se uma palavra tem G ou J. Berinjela com G ou com J. Jerimum com G ou com J. Gengibre com G ou com J. O fonema é o mesmo, fonema G. Existe o fonema G e o fonema G. G de gato, garrafa, ok? Olha só que interessante, né? E você vê, por exemplo, aqui, ó, vamos aqui para o nosso slide. Você tem aqui a palavra, vou colocar aqui 3 palavrinhas, só para você entender essa questão de fonema, tá? Você tem a palavra realizar, ó, realizar, colocar o Z maiúsculo. Você tem aqui a palavra exato, vou colocar o X aqui
maiúsculo, tá? Ó, exato. E aqui, deixa eu ver aqui a palavra casa. Casa. O que você percebeu que há de comum entre essas três letras? É que essas três letras representam o mesmo fonema, ó. Realizar, fonema Z, exato, fonema Z, casa, fonema Z. Ok? Então, quando a gente fala de fonologia, a gente está falando de fonema, tá? E não de letra, ok? Então, eu tenho aqui, ó, realizar, exato, casa, certo? É o mesmo fonema, mas a letra é diferente. Quando se estuda fonologia, a gente tem que estar focado no som. A letra é outra coisa, a letra é a representação gráfica do fonema, tá? Tem questões que dizem assim, ó, assinale a alternativa em que o mesmo som é expresso por letra diferente. Jeito e gente, ó, mesmo som, letra diferente, G e J, certo? Aqui, mesmo som, letra diferente, realizar, exato e casa, ok? Vamos lá, vamos avançar? E aqui nós temos o seguinte, ó, os fonemas são classificados em 3 grupos, tá? Os fonemas podem ser vogais, tá? E aí vamos definir vogal. Sons formados quando o ar passa livremente, sem interrupção pela boca. E aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Tá em negrito, ó. A, E, I, O, U. Agora um detalhe. Aqui são letras, tá? Quando se fala de fonemas vocálicos, a gente tem 12 em língua portuguesa. Quais são, né? Ó, A, AN, E, EN, I, IN, O, ON, U, São 12 os fonemas vocálicos da língua portuguesa, que são representados pelas letras A, E, I, O, U. Por exemplo, vamos pegar aqui o E, EN. E de época, E de você e o EN de vento. Percebeu? Então, eu tenho 3 sons diferentes, E, E EN. Então, são 12 fonemas vocálicos, mas são 5 letras que representam esses sons. Voltemos para cá. Temos o seguinte, ó, observação, tá? Em língua portuguesa, isso aqui é importante, porque a questão às vezes é fonologia, mas ela trabalha separação silábica, certo? E aí nós temos assim, ó, em língua portuguesa, não destaque aí no seu material, ó, se você imprimiu, não há sílaba sem vogal. Primeira coisinha aqui, tá? Segunda coisa, nem 2 vogais na mesma sílaba. A gente vai já ver aqui na questão do hiato que não há 2 vogais na mesma sílaba. Se eu tenho 2 vogais juntas, elas ficam em sílaba diferente. E aí não há sílaba sem vogal, tá? Então assim, como eu sei que uma palavra tem uma sílaba, 2, 3 ou 4 ou mais sílabas, tá? Pela quantidade de vogais. E uma dica que eu dou a você é o seguinte, porque às vezes a questão de fonologia trabalha a separação silábica, tá? Você vai fazer o seguinte, cada emissão de som é uma sílaba, tá? Porque tem questão que pergunta se a palavra é de sílaba, trissílaba, polissílaba, entendeu? Ou até mesmo pede para você separar a sílaba. Então, cada som é uma sílaba, tá certo? Ó, paralelepípedo, saída, saúde, baú, cadeira, certo? Câmera. Cada emissão de som é uma sílaba, tá certo? Aí aqui, ó, continuamos dizendo o seguinte, ó, outro detalhe importante é que o A é sempre vogal em nosso idioma. Como assim o A é sempre vogal? Porque quando se fala em vogais, né, geralmente nós temos o seguinte, ó, né? Quais são as vogais? Aí quase todo mundo diz assim, A, E, O, né? E semivogal, que é aquele som mais fraco. Aí o pessoal fala I e U. Só que a gente vai já ver que isso aqui muda tanto, tá? Dependendo da sílaba. Agora, uma coisa é certa, o Azinho aqui é sempre vogal, tá? Sempre vogal. A letra A nunca vai ser semivogal. Todas as demais podem ser vogais e semivogais, mas o A é sempre vogal. Então, ó, primeira coisa aqui, em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, tá? Segunda coisa aqui, não há 2 vogais na mesma sílaba. Terceira coisa, o A é sempre vogal, ok? Então tá aqui uns exemplos, ó, casa, sapato, baú, saída. Vamos avançar. Semivogais. Semivogais são sons mais fracos, tá? Sonzinho mais fraco.
eles se juntam a uma vogal, esse som se junta a uma vogal para formar uma sílaba. Por exemplo, pai, tá? Aqui é cacau, certo? Que é só o U, tá? Só o U que é semivogal, ok? O A é sempre vogal, tá? Então aqui eu tenho pai, o I é a semivogal, o I é semivogal, o U é semivogal e o Uzinho aqui também semivogal, tá? Consoantes são sons, tá, que resultam de algum obstáculo na passagem do ar pela boca. Elas se juntam às vogais para formar as sílabas. Tá aqui, ó, sapato, né? O que está em negrito aqui são as consoantes, ok? E aí a letra eu coloquei aqui para você, achei interessante, né? Porque a letra é a representação gráfica do fonema, né? E aí o nosso alfabeto tem 26 letras e muita gente não sabe nem a ordem disso. Aí eu coloquei a ordem aqui para você, né? Eram 23, aí entraram oficialmente, né? O K, o W e o Y. E aqui, ó, você encontra a disposição correta disso aí, certo? E aí um detalhe importante, ó, vale destacar isso aqui. Tem muita questão que cobra isso, ó, tá? Se você imprimir o material, tá? Grife isso aí. Vale destacar que nem sempre o número de letras e de fonemas é o mesmo em uma palavra. Essa informação é muito importante, tá? Com certa frequência, questões abordam isso, ok? Quando é que a gente vai ter diferença, tá? Principalmente quando a gente está lidando com dígrafo, tá? Quando eu tenho um dígrafo, né? Aí eu tenho mais letra menos fonema. Quando a gente tem dífono, que a gente vai já ver, eu tenho mais fonema menos letra. Quando o H inicia a palavra, porque em língua portuguesa o H é mudo, né? Iniciando palavra, tá certo? Ok? Então nem sempre a gente vai ter o mesmo número de letras e de fonemas, ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Voltando para cá, temos o seguinte, ó. Palavra pássaro, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, tá? Número de letras é fácil, tá? A gente não vai errar essa conta. Então aqui nós temos 7 letras. Agora, quantos fonemas, quantos sons? 6. Por quê? Porque o SS é dígrafo. E daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais isso, tá? Palavra carro, nós temos aqui, ó, 5 letras e 4 fonemas. Porque quando eu tenho dígrafo, tá? A gente vai entender isso ainda nesta aula. Quando há dígrafo, a gente vai ter mais letras e menos sons. Por quê? Porque o dígrafo são 2 letras que representam um fonema, ok? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Mas é importante saber isso porque muitas questões cobram isso. E aqui nós temos assim, ó, encontros vocálicos, né? Existem 3 tipos de encontros vocálicos. Quais são? Ditongo, tritongo e hiato. E o que é o ditongo? Vamos lá. O ditongo é um encontro, tá? Ditongo, ó. Vamos aqui de maneira bem geral. É um encontro de uma semivogal e uma vogal, ó, semivogal e vogal na mesma sílaba ou vogal e semivogal na mesma sílaba. Quando a gente tem semivogal e vogal, ó, respectivamente, tá? Na mesma sílaba, então a gente tem o chamado ditongo crescente. Então, o ditongo crescente é o quê? É o seguinte, é a semivogal mais vogal. Fazer a setinha aqui para cima. Por exemplo, ó, quase, letra A é sempre vogal, né? Tênue, liquidificador, vácuo, gêmea, petróleo, história, minissérie, sério, mágoa, ok? E aí um detalhe interessante, né? Você percebeu aqui que a palavra liquidificador tem o U e o I, né? E a gente entende geralmente que o I e o U são semivogais. No entanto, em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Então, o U tem que ser vogal, ou o I tem que ser vogal, certo? Como é que eu sei a letra que é vogal? A que for mais importante para a palavra. Por exemplo, ó, vamos escrever aqui a sílaba qui, de liquidificador. Agora faça o seguinte, pronuncie a palavra sem o U. Aí eu vou ter liquidificador, certo? Pronuncie agora a palavra sem o I. Aí eu vou ter liquidificador. O que parece mais com liquidificador?
liquidificador, ok? Então, o U é a semivogal e o U é a vogal. Que em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. E aí nós temos aqui observações, né? Geralmente entende-se por vogal as letras A, E e O, e as letras I e U por semivogal. No entanto, como estamos falando de fonema, som e não de letra, as semivogais podem ser representadas também pelas letras E e O, ok? Por exemplo, aqui, ó, né? Você tem aqui a palavra letra E, ó, mãe, certo? Ó, mãe, ok? Transcrição fonética, ó, mãe. Aqui é só uma letra, mas o som é de I, ok? Som de I, certo? A palavra não, tá? A palavra não, ó. Aqui nós temos a letra O, mas se a gente fizer a transcrição, a gente vai ter a letra U, tá certo? Então, como a gente está falando de som e não de letra, então se ligue no som, ok? Voltando para cá, ó. Vamos nós? Beber aqui um golinho de água. Questão 2. Então tá aí, ó, a palavra mãe, a letra é E, mas o som é I. E a gente vai ter que focar no som, ok? Letra B, palavra não. A letra é O, mas o som é de U, ok? Dando sequência lá, vamos lá, certo? E aqui nós temos o seguinte, na formação de sílabas, os fonemas semivocálicos I e U, que o I e U a gente sabe que de nascimento são semivogais, né? Podem se dar lugar para os fonemas vocálicos I e U. Ou seja, traduzindo é o seguinte, você tem uma semivogal I e U, ok? Mas se eu tenho o I numa sílaba, tá? E não existe sílaba sem vogal, então esse é vogal ou semivogal? Tá? Esse é vogal. Como a gente já viu na palavra, né, o do U e do I, né, liquidificador, tá certo? Não pode ter sílaba sem vogal, tá certo? Outros exemplos aqui, ó, raiz, o I é vogal. Tudo que eu grifar aqui, ó, é vogal. Urubu, temos 3 Us, então eu não vou dizer que eles são semivogais, porque em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. E cada som é uma sílaba, né? Em urubu nós temos quantos sons? 3. U, ru, bu. Ó, Icaraí, I. Cada som é uma sílaba. Aqui nós não temos semivogal. Assim como acontece na palavra acaraú. Não temos aqui semivogal, tá? O A é sempre vogal, né? Sempre vogal e o U vogal também, ok? Nesses casos, o I e U são vogais. É importante destacar isso aí, não semivogais, porque em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, ok? Então, essa ideia de que I e U são semivogais, podem ser, tá? Palavra pai, o I é semivogal. Palavra coisa, o I é semivogal. Agora, na palavra psi, o I é vogal e o I é vogal, ok? Qual é a razão? Em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Tá certo? Um detalhe importante, as semivogais I e U podem ser representadas pelas letras M e N, porque a gente está falando de som. Por exemplo, ó, cantem, certo? Aqui nós temos a letra M. Então, aqui nós temos um ditongo nasal decrescente em. Por que é um ditongo nasal? Primeiramente, porque o som passa também pelo nariz, tá? Aí eu queria orientar o seguinte, né? O ditongo pode ser nasal ou oral. Quando é que o ditongo é oral? Quando o som passa só pela boca. E muita questão de prova traz isso, tá? Ditongo oral crescente, ditongo oral decrescente. Oral quando o som passa só pela boca. Quando o som passa pela boca e pelo nariz, aí eu tenho um ditongo nasal. Não é que você fala pelo nariz, tá? Ninguém fala pelo nariz, isso é impossível. Mas quando o som passa pela boca e pelo nariz, nós temos o ditongo nasal, ok? Então, ó, cantem, tá? Aqui é um ditongo? É. Mas se alguém olhar, não vai ver o I. Só que a gente está falando de som e não de letra. Cantem, né? Esse finalzinho aqui, ó,
é como se eu escrevesse assim, ó, cantem, ok? E isso ocorre aqui, ó, com falam, ó, a letra é M, mas qual é o som? O som é de U. Por isso que eu disse a você no começo, né? Foque no som e não na letra. Ó, hífen, aqui a letra é N, mas, ó, a letra é N, mas qual é o som? O som é de I, ok? Então, ó, quando você tem a terminação em, com M, em, com N e ão, tá? Esse Mzinho aí é uma letra, mas o som é I. Então, a gente tem ditongo. Como o som passa pelo nariz também, além da boca, a gente tem o ditongo nasal. E como a vogal vem primeiro, a semivogal vem depois, nós temos o ditongo nasal decrescente, ok? Como o assunto é um pouquinho mais longo, a gente vai continuar no próximo bloco, ok? Aguardo você.